Bem, galera, vamos lá então. A gente está na aula 4 da Marinha, não é isso? Hoje a gente vai falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? Primeira delas, a gente vai falar sobre o HPV, né? O HPV, que é um DNA vírus, né, que pode induzir um grande número de lesões e lesões essas proliferativas, né? Justamente da área anogenital, né? Pode aparecer em outras áreas também, né? Como mucosa oral, por exemplo. A gente, inclusive, tem casos, infelizmente, né, de observação de crianças aparecerem com lesões em região oral, por exemplo, e a gente acabar determinando que a criança, na verdade, está sofrendo abuso, né? Então, infelizmente, essas coisas ainda acontecem. Atualmente, a gente tem aí em torno de 200 tipos de HPV conhecidos, né? Só que a gente sabe que parte deles são capazes de infectar o homem e causar algum tipo de dano, né? Alguns, né, serão classificados como de alto risco oncogênico. Então, o HPV está relacionado, né, ao câncer, principalmente relacionado ao câncer de colo uterino. Então, a gente, por exemplo, já tem publicações que falam, né, que o HPV está relacionado a 100% dos casos de câncer de colo de útero. O INCA, por exemplo, ele já coloca isso nas suas publicações. Mas é bom lembrar também que não é apenas o câncer de colo de útero. Ele está relacionado a câncer do pênis, da própria vagina, câncer de boca, de língua, de garganta. Então, ele está relacionado a vários outros tipos de câncer, né, como sendo aí um dos fatores desencadeadores dessa patologia. Os tipos de HPV, como eu falei, eles vão se classificar em baixo risco e alto risco oncogênico. Alguns a gente não sabe ainda determinar, a gente não tem, né, a determinação da ação dele no próprio organismo, tá? Eles são denominados normalmente por números, mas podem ficar tranquilos que vocês não vão precisar saber todos esses números, mas 4 deles vocês vão precisar saber, que seriam os de baixo risco, 6 e o 11, e os de alto risco, 16 e 18. Por que especialmente esses, né? Porque esses são os mais frequentes, né, observados na infecção na população humana e são os principais também que causam, né, ou o câncer ou as lesões que a gente chama de condiloma acuminado. Então, os 6, o 11, o 16 e o 18, além disso, não é, de estarem envolvidos como principais, eles são também aqueles para a qual a nossa vacina, não é, na verdade, produzida. A vacina da HPV, que hoje a gente aplica, né, em meninas de 9 a 14 anos e em meninos de 11 a 14 anos, além de fazer aquela aplicação em indivíduos de 9 a 26 anos que apresentam algum tipo, né, de imunossupressão, né, indivíduos que sofreram algum tipo de transplantes de órgãos sólidos, ou mesmo aqueles que convivem com HIV, né, então a gente precisa fazer a vacina para esses casos, né, para indivíduos de 9 a 26 anos, mudando o esquema um pouquinho, né, porque para esses indivíduos, nessa situação, seriam 3 doses para os adolescentes, né, pré-adolescentes, vamos dizer assim, de 9 a 14 anos. E 11 a 14 anos, um esqueminha de 2 doses. Então, para esses, né, os 6 e 11, 16 e 18, os principais é justamente para qual nossas vacinas, né, estão sendo preparadas. Como eu falei, alguns tipos a gente não consegue determinar o risco, né, de proliferação ou mesmo de produção de doenças, né, relacionadas a esse condiloma acuminado ou mesmo ao câncer. A transmissão, ela é uma transmissão por via sexual, pode acontecer a transmissão por fômites, pode acontecer a transmissão, né, vertical, né, facilitada pela papilomatose. Agora, a transmissão por fômite é bastante rara, né, de acontecer, é bastante difícil de acontecer, é bastante infrequente. Uma coisa que muita gente se pergunta, e as bibliografias elas acabam entrando em choque, né, é quanto tempo o indivíduo é infectado, né, esse indivíduo, quando infectado, ele demora para aparecer com algum tipo de lesão ou aparecer, né, com, por exemplo, a lesão
do câncer. A gente não consegue determinar esse prazo. Algumas bibliografias falam em 20 anos, a bibliografia de vocês cita, né, que não é possível determinar esse prazo, então a gente acaba não colocando um prazo específico. Isso também acaba não sendo muito, não é conteúdo de prova, já que as bibliografias elas se confrontam muito nesse aspecto. Então a gente não consegue determinar bem quanto tempo depois do indivíduo infectado ele vai começar a apresentar lesões ou mesmo umas mudanças celulares mais importantes. A gente sabe, por exemplo, que algumas mulheres elas acabam tendo as lesões de condiloma justamente quando elas estão grávidas. Porque muitas vezes são mulheres que já são infectadas há algum tempo e pela mudança hormonal, pelo aumento da circulação daquela área do sistema reprodutor feminino, acaba fazendo com que essas mulheres apresentem as lesões justamente nesse momento, no momento de gravidez. Existem alguns fatores que eles vão ser fatores que colaboram, vamos dizer assim, para o avanço do HPV em um indivíduo. Claro, o tipo de HPV que essa pessoa está infectada, então a gente vai colocar que dependendo do HPV, essa pessoa vai ter maior ou menor risco de desenvolvimento do câncer. Aqueles contaminados com HPVs de alto risco, a probabilidade é maior. Vale lembrar que as pessoas que estão infectadas pelo HPV de baixo risco, isso não tira a possibilidade dela ser infectada por um HPV de alto risco. Então, existem aí 200 tipos, as pessoas podem ser infectadas com 3, 4, 5 e mais tipos de vírus, tanto de baixo quanto de alto risco. Tá? Então, estar infectada por um HPV de alto risco, isso colabora para o desenvolvimento do câncer. O tabagismo é um outro fator também que favorece o aparecimento, ele acaba também entrando no fator de risco para o aparecimento do câncer. E um outro seriam as pessoas imunodeprimidas, e aí principalmente aquelas que apresentam HIV, porque acabam entrando em algum momento em um déficit laboratorial, um déficit de células linfócitos TCD4, e isso visivelmente favorece o aparecimento do câncer. Essa imunossupressão acaba evoluindo, favorecendo a evolução do próprio vírus e assim o aparecimento do câncer. Aqui falando sobre o tempo médio, que seria de 20 anos, mas como eu falei, a gente vai colocar que a gente não tem precisão sobre esse tempo. E as formas de apresentação. Uma coisa que é interessante, que eu, por exemplo, na prática acabo vendo muito, é aluno residente, ou mesmo os alunos que saíram da faculdade agora, tendo uma confusão em relação ao que a gente chama dessa infecção da HPV do baixo risco e a proliferação e aparecimento do câncer. Muitos alunos eles acabam achando que aquelas lesões de condiloma, um dia elas vão virar um câncer. E na verdade não é isso, aquelas lesões elas não são pré-cancerosas. As lesões do condiloma, elas são provocadas por HPV de baixo risco oncogênico. Então, essas lesões elas não vão virar câncer. Mas eu vi um paciente com uma lesão de condiloma e aí ele teve câncer também, professor. Mas isso é possível. Tanto que esse indivíduo ele pode ser contaminado por um de baixo risco e um outro de alto risco. Tudo bem? Só que as lesões que dão características para lesões cancerosas são lesões que apresentam um aspecto um pouquinho diferente. Essas lesões elas são lesões verrugosas, que podem estar únicas ou agrupadas, lesões hiperqueratinosas. As lesões que dão característica, que dão a nós desconfiança clínica de um câncer, são lesões hiperpigmentadas, lesões endurecidas, lesões fixas, que não bate muito com essas lesões provocadas pelo condiloma acuminado de baixo risco. Tá? Então, a gente observa a forma também subclínica, que seria aquela caracterizada pelo diagnóstico através de laboratório, através do exame de coleta de material, muitas vezes onde a gente utiliza a biópsia, e aí a gente consegue identificar a lesão intraepitelial, e aí de baixo risco ou de alto risco. E a apresentação clínica, que seria, como eu falei,
a lesão macroscópica, né, a lesão do condiloma mesmo, né, do condiloma acuminado, que tem essa impressão de lesões esofilíticas, né, com superfície granulosas, na verdade, únicas ou múltiplas, restritas ou mesmo disseminadas, com a cor da pele, eritematosas, hiperpigmentadas em alguns momentos e de tamanho variável. Então a gente vai ter aí essas características, né, dessas lesões. Algumas lesões maiores, elas acabam tendo um aspecto de couve-flor. Essa, vamos dizer assim, comparação, né, com coisas de comer ou outras, né, situações, pelas bancas universitárias, por exemplo, não são mais utilizadas. Tá legal? Antigamente a gente falava sobre aspecto de framboesa, né? E aí as bancas, né, de concurso cobravam muito isso. Hoje a única banca que ainda faz esse tipo de coisa é a da Marinha. Então vocês devem ter cuidado com isso. Então é capaz de ela botar lá uma lesão, né, que se assemelha à couve-flor, é uma lesão grande, uma lesão macrocítica que a gente chama, e aí a gente acaba dizendo, né, acaba comparando aí com a couve-flor. Dependendo do tamanho e da localização dessas lesões, elas podem ser dolorosas, elas podem ser friáveis, elas podem sangrar, né, ao serem, né, movimentadas ou mesmo puriginosas. No homem, normalmente na glande, no sucubalo, no prepucial, e na mulher pode se encontrar na vulva, na própria vagina, no períneo, por exemplo, e menos frequentemente elas podem estar em áreas extragenitais, né? Mas a cada, né, geração a gente está vendo mais a presença, né, observando o aumento, né, da presença dessas lesões em regiões extragenitais. Mas, como eu falei, pode, por exemplo, na mucosa nasal, oral e mesmo laríngea. Os métodos diagnósticos, né, a gente tem a possibilidade do diagnóstico através da biópsia, né? É claro que o diagnóstico do condiloma acuminado, né, é feito com a visão desarmada, né, um diagnóstico clínico até fácil de se fazer. Agora, as lesões, né, de baixo grau ou mesmo as lesões, né, parecidas com, com o câncer, né, com lesões relacionadas, né, carcinoma, a gente deve realizar o exame da biópsia. Então, quando a gente tem lesões, né, ou que não respondem ao tratamento, lesões que apresentam características como hiperpigmentação, lesões com base endurecida, esse tipo de lesão, elas cabem, né, à realização da biópsia. Tá? A gente pode fazer a colpocitologia, a citologia, a colposcopia, né, a peniscopia, a anoscopia e a histopatologia. E a biópsia, como eu falei, ela vai estar indicada, né, na existência de lesão anogenital, na presença de lesões suspeitas de neoplasia, que seriam as lesões, como eu falei, pigmentadas, lesões endurecidas, fixas, ausência de resposta ao tratamento convencional, então a gente pode utilizar a podofilina, o ácido tricloracético, e se o paciente não responde, né, a esse tratamento, né, as lesões não cedem com esse tratamento, aí é interessante, né, a indicação de realizar a biópsia. Pacientes com imunodeficiência também devem realizar a biópsia. O tratamento pode ser com a podofilina, e aí é importante lembrar que a podofilina não pode ser utilizada na gestação, então isso é tema de prova. Tá? O ácido tricloracético, que é a utilização da podofilina. O ácido tricloracético, esse sim, ele pode ser utilizado, né, pode ser prescrito durante a gestação, não tem problema. Tá? A gente tem a crioterapia, que seria a aplicação, né, do nitrogênio líquido, né, nas verrugas e fazendo o que a gente chama de citólise térmica, e propriamente a excerese cirúrgica, né, a retirada cirúrgica, quando nós temos a presença de pequenas lesões, de poucas lesões, a gente pode realizar a excerese cirúrgica. A prevenção da HPV está relacionada com a vacina, como eu falei para vocês. Né? No caso, a gente hoje está utilizando, né, de 9 a 14 anos em meninas, de 11 a 14 anos em meninos, 2 doses, uma no tempo zero e outra 6 meses depois. E naqueles indivíduos de 9 a 26 anos, a gente faz 0, 2 e 6 meses.
Vocês têm que ter cuidado, que algumas bibliografias, por exemplo, indicam a utilização da vacina da HPV, esse esquema 0, 2 e 6, para mulheres de 9 a 45 anos. Tá legal? Só que essa bibliografia ela não está incluída na bibliografia da Marinha. Então, às vezes, vocês pegam alguma questão que indica a utilização da vacina da HPV para mulheres de 9 a 45 anos e vocês acabam assimilando essa informação e na prova pode haver algum tipo de confusão. Tá? Então, para a Marinha, essa, né, indicação ela não vale, ela entra apenas de 9 a 26 anos mesmo. Tá? Vamos passar para falar sobre o HIV. A Marinha ela utiliza ainda uma bibliografia de 2010, né, para falar aí dessas patologias. Então a gente tem ainda, né, alguma coisa bastante antiga, falando sobre a história do HIV. Lembrar que o HIV agora já é de notificação, né, HIV não apenas nas gestantes, não apenas em crianças, mas o próprio HIV somente já é, né, de notificação compulsória. A AIDS, né, ela foi reconhecida em 1981 nos Estados Unidos. Depois até observou-se que tinham casos anteriores a esse de 81, tá legal? Já na década de 70, mas não tinham sido diagnosticados adequadamente. No Brasil, né, em 1982, e primeiramente, né, ele vem principalmente em pacientes adultos do sexo masculino e que apresentavam um comprometimento do sistema imune. Né? A doença estava mais presente naqueles indivíduos que apresentavam relações com outros homens, né, os homossexuais, e também aqueles que se utilizavam de drogas injetáveis e faziam práticas como, por exemplo, a própria troca de seringas e agulhas, o que acabava provocando a contaminação desses. No Brasil, como eu falei, né, houve o primeiro caso em 1982, né, como diagnóstico aí em pessoas homossexuais ou bissexuais. E um caso foi reconhecido, né, retrospectivamente em São Paulo, já no ano de 1980. Quer dizer, né, foi feito um diagnóstico, né, posteriormente, que aquele caso da década de 80, quer dizer, do ano de 1980, também estaria, né, relacionado a esse quadro de imunossupressão. Né? O HIV, ele é um retrovírus, né, ele é um vírus de genoma RNA, e como vírus de genoma RNA, ele precisa formatar uma cadeia de material genético de DNA para se multiplicar. Então, ele se utiliza de uma enzima que a gente chama de transcriptase reversa para que possa se multiplicar. O Brunner, por exemplo, ele se utiliza, né, falando do HIV, que o vírus HIV ele escraviza, na verdade, as células do nosso organismo, as células linfócitos TCD4, para a própria multiplicação. Não é? Então, boa parte dos medicamentos que a gente utiliza hoje, antirretrovirais, eles estão ligados, né, a produzir uma inoperância, justamente dessas enzimas. Né? Dessas enzimas não, dessa enzima. Né? Ou mesmo o impedimento, né, do próprio vírus entrar na célula, que são os inibidores de fusão. Eles impedem, na verdade, que o vírus HIV penetre na célula e acabe se multiplicando. Tá? A transmissão ela ocorre, né, por via sexual. Alguns fatores eles podem aumentar o risco de transmissão, como propriamente a presença de outras infecções sexualmente transmissíveis. A herpes, por exemplo, né, ela pode providenciar a maior probabilidade de penetração desse vírus, né, a maior possibilidade de transmissão. Um outro fator que interfere bastante no risco de transmissão é a própria viremia, é a carga viral do indivíduo. E tem uma grande possibilidade, né, aqueles que têm maior carga viral, de transmissão desse vírus. Vale lembrar, né, que as bibliografias mais recentes, que muitas vezes vocês têm visto dentro da faculdade,
muitas vezes que vocês utilizam para outros concursos, né? Como, por exemplo, os pacientes que apresentam carga viral indetectável por um período de 6 meses, eles não estariam potencialmente transmitindo o HIV. Esse tipo de informação para a prova da Marinha, ela não cabe. Tá legal? Para a prova da Marinha, o indivíduo com HIV ele é capaz de transmitir esse vírus em qualquer momento da transmissão, né? Até o ano passado, essa era a informação. Tá? Então, a gente, como a Marinha ela não muda, né, de edital muito rapidamente, né, esse ano a gente acredita que venha com a mesma informação. Essas informações mais recentes que tem nos manuais, por exemplo, de atendimento a acidente com material biológico, esse tipo de informação, né, principalmente o manual de protocolos de prevenção de HIV, hepatites e sífilis, né, que é um manual bastante utilizado, esse não cai na prova da Marinha, tá? A relação anal receptiva é um outro fator que favorece a transmissão, né? Normalmente, né, uma relação anal acaba provocando lesões naquela região e isso acaba provocando maior facilidade para a penetração do vírus, e aquela área é uma área irrigada com vasos importantes e por isso esse vírus teria grande possibilidade de cair rapidamente na circulação sanguínea e provocaria a contaminação do indivíduo. A relação sexual durante a menstruação, isso é um pouco óbvio, né? Com a presença de sangue ali visível, a transmissão se torna mais rápida, e a presença de outras infecções sexualmente transmissíveis, como eu falei, propriamente da herpes. A transmissão sanguínea. Hoje, né, em relação à transmissão por bolsa de sangue, né, graças ao trabalho eficaz da hemoterapia aqui no Brasil, a gente elimina essa possibilidade da utilização de bolsas contaminadas. A transmissão sanguínea, ela vai se dar por, claro, transmissão pelo uso de drogas injetáveis, né, seringas e agulhas reutilizadas, infelizmente, ou mesmo por acidentes com material biológico. A gente sabe, né, que os acidentes com material biológico, as chances de transmissão são muito pequenas e hoje a gente já tem uma profilaxia eficaz que impeça, né, essa transmissão. Então, o uso de drogas injetáveis, o compartilhamento de seringas ainda é um risco. A transmissão vertical. A transmissão vertical, a gente também tem ações que possam impedir a chance de uma criança nascer com HIV a 2 ou mesmo 3% de chances, né? Fazendo com a utilização, né, de terapia antirretroviral durante a gestação, né, durante propriamente o parto e até mesmo após o parto para a criança, né, aí no prazo para vocês de 42 dias. A gente sabe que a gente utiliza a terapia antirretroviral aí por esse manual a partir pelo menos da 14ª semana de gestação, mantendo ele, né, até o final da gravidez, se utilizando da terapia antirretroviral injetável propriamente durante o parto e após o parto essa criança não podendo amamentar e se utilizando da terapia antirretroviral até, né, um período aí de 6 semanas, que seriam os 42 dias. Tá? Lembrando também, né, que a gente pode indicar o parto normal se essa mulher apresentar na 34ª semana de gestação em diante a contagem de menos de 1.000 cópias de vírus, né, por milímetro cúbico de sangue. Então, nesses casos, a gente também tem a indicação do parto normal, já que essa mulher ela não teria, né, uma quantidade de vírus suficiente para transmitir essa infecção para esse bebê. Né? Vocês sabem muito bem que na prática, né, mãe HIV, não sei se vocês têm experiência de maternidade, mas a grande parte acaba não seguindo, né, por escolha lá da equipe médica, né, essa orientação da utilização do parto normal. Mas em bibliografia, né, nas provas, o que a gente observa é isso. Né? A bibliografia diz: 34ª semana em diante, fez carga viral, tem menos de 1.000 cópias, o parto deve ser por via vaginal, a não ser que essa mulher tenha alguma indicação de parto cesariano, alguma indicação obstétrica de parto cesariano. Tá? Mas por causa da infecção do HIV, ela não faria esse parto de forma cesariana. Tá? A transmissão ocupacional,
é a transmissão através de acidentes com materiais biológicos. A gente sabe que a chance de transmissão é muito pequena. Existem alguns fatores que vão aumentar o risco, né? Lembrando que esse indivíduo que sofre acidente com material biológico, o ideal é que ele faça o tratamento, né, preferencialmente nas primeiras 2 horas. A gente não faz o tratamento, né, para esse indivíduo que sofre acidente com material biológico a partir de 72 horas, a gente só faz até 72 horas. A partir de 72 horas não há indicação mais da gente utilizar a profilaxia. Tá? Por mais que a gente até faça, né, a continuidade do acompanhamento desse paciente com exames sorológicos, mas a profilaxia mesmo, a gente já não se utiliza mais, porque ela não teria mais eficácia com a sua utilização a partir de 72 horas. Alguns estudos mostram que essa eficácia ela já cai ela cai consideravelmente a partir das 36 horas. Né? E a gente coloca que a partir de 72 horas a gente não faria mais essa profilaxia. Né? A profilaxia ela vai ser indicada, né, se observando, né, o tipo de acidente, se, por exemplo, né, o material envolvido, né, teria probabilidade de contaminação do indivíduo, já que a gente sabe que alguns materiais não há risco de contaminação, como saliva, urina, fezes. Outros a gente sabe que tem, né, por exemplo, líquor, né, material peritoneal, né, líquido peritoneal, ou mesmo o próprio sangue. Né? Então, nesses casos, se utilizaria, né, a profilaxia. Tá? E a gente sabe também que é necessário ter sangue, né, ou a presença de líquido visível, né, para que aconteça a transmissão. Então, esse risco também acaba sendo aumentado quando a gente tem a presença desse sangue visível.